Olá, vamos dar continuidade do nosso estudo do livro Nefesh HaHaim. Se vocês perderam nas aulas passadas, está tudo na playlist Nefesh HaHaim em ordem, e tem outra playlist Nefesh HaHaim complementar, que são complementos. Vamos, capítulo 15, e hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre o terceiro nível de alma, a Neshama, que seria das três a mais elevada, Nefesh, Ruach e Neshama. Ele vai falar, olha que maravilhoso, a palavra Neshama é igual em hebraico a palavra Neshima, só mudar a vogal, Neshama, Neshima. O que é Neshama? Respiração. Então a palavra Neshama vem da palavra respiração. Interessante, e daí? E a gente pode entender, a gente pode ver que a respiração do ser humano, ela é um sopro que sobe, né, um vento que sobe, assim ele fala com a medicina da época, do coração de baixo para cima. Ou seja, ele vem daqui, hoje a gente sabe que é o pulmão, né, mas ele vem perto do coração, dessa parte, de baixo para cima e sai pela boca. Isso é respiração. Né? Respira. Então, algo de cima para cima, de baixo para cima. E aqui eu vou falar que tem a ver com questão de Kabbalah, que se chama Or Roser, ou seja, a luz que retorna, ou seja, que como se fosse que Deus emana uma luz de cima para baixo, e daqui de baixo para cima, com os atos do ser humano, tem uma luz que volta, né? Que reflete e volta de baixo para cima. Tem a ver, a nossa respiração, então, é algo que retorna para cima, para a origem. Porém, embora tudo isso, que ele não vai se aprofundar o que ele acabou de falar, ele vai falar que o principal sentido de Neshama, que tem a ver com Neshama de respiração, não tem a ver com a respiração do ser humano. Deve falar, não tem aqui a intenção a ver com a respiração do ser humano, e sim, aí vai botar entre aspas, metaforicamente falando, porque Deus não tem corpo, Deus não respira nem nada disso, Neshimat Pivit Barashamor. A gente consegue entender a palavra Neshima entendendo como se fosse a respiração do próprio Deus. Então, se Deus respirasse, assim a gente consegue entender um pouco o que é a Neshama. É como se fosse a respiração divina. O que é isso? Vamos entender. Como está escrito em Bereshit 2:7, em Gênesis 2:7, já fez aula sobre isso. Vaipar be'apav nishmat chaim. E soprou nas narinas, né, uma nishmat chaim, uma respiração de vida, um alento de vida. Então, como o ser humano foi feito? Ele foi criado de matéria, né? Ele pegou da terra, ele moldou o ser humano, e aí Deus ele soprou no nariz do ser humano a vida. E aí o homem virou uma alma viva. Então, como que o homem virou uma alma viva? Com a respiração divina. Quando Deus ele tira de dentro dele, né? Através da respiração dele, algo que vem do coração dele, entre aspas, né? E bota dentro do ser humano, é isso que dá vida ao ser humano, e a gente já explicou aqui em Nefesh HaHaim que isso dá vida ao mundo inteiro. Então, o que dá vida para o mundo inteiro? A Neshama. A Neshama, né? Da onde vem a Neshama? De Deus. E Neshama que dá vida, é a respiração de Deus. Assim ele vem explicar, muito profundo e muito perigoso. Tem que entender que a respiração de Deus, não confunda que acha que Deus tem corpo e respira, não é isso. É só tudo metáforas e analogias que a Kabbalah usa para a gente conseguir entender alguns conceitos muito profundos. E assim nossos sábios eles já fizeram uma comparação no Tratado de Sanedrim, 91a, sobre como vai se desencadeando nos mundos espirituais até chegar aqui embaixo, né? Arua Haim Badam, como que o homem vira uma alma viva. E aí eles comparam com o utensílio que, na fabricação, né, da moldagem, não sei como fala esse verbo, de um utensílio de vidro. E aí ele compara isso com a ressurreição dos mortos, que tenta lá provar que sim, vai ter ressurreição dos mortos no futuro, e compara com o utensílio de vidro. Se o utensílio de vidro quebra e dá para consertar, e o utensílio de vidro ele é feito com o sopro do ser humano, não muito mais, o corpo do homem que morreu daria para consertar, que foi feito com sopro divino, assim fala, é a lógica que traz a Gemara, não vou entrar nesse assunto. Mas aqui compara a fabricação de um vidro com a criação do ser humano. Vamos entender essa comparação, isso que ele quer chegar.
que a respiração do humano, do artesão, de vidros, né, quem faz vidro, tá certo, quando ele faz, a gente vê que tem 3 etapas para você criar o vidro. Para fazer o vidro são 3 etapas. A primeira etapa é, porque como se faz o vidro, né? Você pega algo que é areia, se eu não me engano, né? Quente. Você bota um canudo e você assopra. Nisso que você assopra, o vidro ganha forma e depois você molda. E deixa para secar, e aí é o vidro que a gente tem. E aí vai falar então que são 3 etapas. A primeira, que é feita, então no final o vidro é feito do sopro. Então a primeira etapa é quando o sopro ainda está dentro do artesão. Então ainda é a respiração dele, ainda está no pulmão. Para soprar, essa é a primeira etapa. Quando o vento ainda está dentro da pessoa. Antes do vento entrar no canudo para fazer o vidro. E essa etapa nos mundos espirituais, na criação do ser humano, seria a Neshama, a respiração de Deus, que vai dar a alma chamada Neshama. O que é Neshama? É quando Deus vai criar o ser humano e ele respira para insuflar no ser humano. Então essa é a Neshama. A segunda etapa é quando essa respiração sai da boca do artesão e entra no canudo, né? Que é como se fosse até chegar no vidro. E aí, essa segunda, na nossa comparação, seria o Ruach, a segunda parte da alma. Então Deus respira, Neshama, assopra, até chegar no ser humano, é o Ruach. E a terceira é quando o vento sai do canudo e entra no utensílio, né? De vidro. E aí o vidro vai ganhar forma, e aí o artesão vai poder moldar da forma que quiser. E aí seria a parte da Nefesh, que é a alma do ser humano, a terceira parte. Então, Neshama, Deus respirando. Ruach é esse vento saindo da boca de Deus, chegando até o barro, que é o homem moldado da terra. E a Nefesh é o vento entrando e dando forma ao ser humano. Tanto que a palavra Nefesh significa, a gente fala, Shabbat Vainafash. Vainafash significa repousar, descansar. Então Nefesh é isso, é que quando o vento ele repousa no utensílio e lá ele fica da forma. Então são as 3 partes da alma. A Neshama, então, é uma muito elevada, que é como se fosse que está dentro da boca de Deus. Ruach ainda é elevado, mas menos, que está saindo de Deus e chegando no homem. E Nefesh é a alma propriamente dita dentro do ser humano, repousada dentro da materialidade. E assim ele vai falar assim a nossa comparação, que são as 3 almas, Nefesh, Ruach e Neshama. Que todas elas vêm da respiração, como se fosse, entre aspas, metaforicamente falando, da respiração do próprio Deus. E a Ruach no caminho, a Neshama é a alma no seu lugar mais baixo, que não dá, você repousa, porque não tem mais para onde descer. E aí sim dá forma, a materialidade, que é dentro do corpo do ser humano. Então vamos entender que o Ruach, que é o meio, é como se fosse que ela vem de cima para baixo. É como se fosse que Deus está vertendo a alma da Neshama, da respiração dele, até o ser humano. Então está caindo, né, a alma. E a parte dele, o extremo superior, está na boca de Deus. E o extremo, que é a Neshama, que é a parte inferior da Neshama. Então tem a boca de Deus, a parte inferior da Neshama. A parte superior da Neshama está no pulmão de Deus, no coração, que a gente falou. A parte inferior da Neshama está saindo pela boca de Deus. Então a parte superior do Ruach está conectado, que é a boca de Deus. E a parte inferior do Ruach está chegando no ser humano, que é um Nefesh, que é a parte superior do Nefesh, que é dentro do ser humano. Como a gente pode ver em Isaías 32, Ad yarei aleinu ruach marom, em Yeshayahu, até que eu verterei, que eu jogarei para vocês um espírito lá de cima, vendo o versículo em Isaías 32:15, até que do alto retorne para nós o espírito, o deserto se torne um campo frutífero e esta se venha constituir num pomar. Então isso, que a alma vem de... E aqui a palavra usada para a alma é Ruach. Então a gente vê que Ruach ela vem de cima para baixo. Esse é o Ruach, é o canudo, que liga Deus ao ser humano.
até que ele entra dentro do corpo do ser humano e se conecta então com a parte superior do Nefesh. Outro versículo em Joel 3, Espor et ruhi, eu vou derramar o meu ruhi, a meu ruah, ou seja, algo que é derramado de Deus para o ser humano. Então assim o ruah vem, algo que recai lá das alturas até o ser humano, esse é o ruah. É o que conecta a Neshama com a Nefesh, Deus com o ser humano. Porém, a Neshama, ela é a respiração própria, interna, potente e oculta de Deus. A Neshama é algo muito oculto, muito potente. É como se fosse, quando eu estou respirando, ninguém está vendo, ainda não veio para o mundo, está dentro de mim, é como se fosse que ainda está dentro de Deus, metaforicamente falando. E a origem, a raiz da Neshama é o próprio Deus. A respiração do ser humano é a coisa mais interna, né? Vem lá de dentro do âmago, né? Sai, é como se fosse que a nossa Neshama, então essa é a origem da alma do ser humano. É o âmago, é a parte mais interna de Deus. E não tem nenhuma parte da Neshama que entra de verdade dentro do corpo do ser humano. Porque a Neshama termina, aí tem o Ruach termina, e aí o início do Ruach, o final do Ruach, se conecta com o início do corpo humano. Então, a Neshama não se conecta a nada, é muito mais elevado, muito mais oculto do que o corpo humano, mas faz parte da gente, mostrando que nem tudo do ser humano está no corpo. Tem coisas muito mais elevadas, que a gente consegue chegar até Deus. E ele vai explicar que o homem, o primeiro ser humano, Adão Arishon, o Adão, ele foi o único que tinha essa parte da alma, ou seja, a Neshama, dentro dele. Então, o Adão, ele era o único que tinha a Neshama, chegava dentro do corpo do ser humano. Mas quando ele pecou, se desprendeu essa parte dele, e desde então, a Neshama, ela somente ronda, paira, é uma aura no ser humano. Então, a Neshama, no máximo, é uma aura que fica circundando o ser humano, mas nunca dentro dele. Com a exceção de Moshe Rabbeinu, de Moisés. Moisés foi o único que conseguiu que a Neshama entrasse dentro dele. Que ele conseguiu realmente que essa potência entrasse dentro do seu corpo. Por isso que ele é chamado em Devarim 33.1, ou seja, em Deuteronômio 33.1, Ish a Elohim. Ele é o homem a Elohim. O que é Elohim? Divino. Ele é o homem divino. Por que divino? Porque a parte divina conseguiu entrar dentro de Moisés, e somente dele. Que são as três almas que estavam dentro de Moshe, tanto a Neshama, o Ruach e a Nefesh. Então ele conseguiu se conectar com Deus muito forte, essa é a ideia. Mas tirando Moisés, no máximo, o ser humano consegue que os raios da Neshama brilhem sobre a cabeça do ser humano. Toda essa metáfora. Então a Neshama que está algo muito elevado, como se fosse que ele brilha, e a pessoa no máximo consegue que alguns raios desse brilho cheguem na cabeça, toque no ser humano. A cabeça do ser humano é a parte mais elevada do ser humano, né? No máximo, que é um nível muito alto, mas isso não é todo ser humano que consegue, só pessoas num nível muito alto. E aqui a gente pode ver, por exemplo, Eliyahu Navi e Hanor, que são pessoas que subiram para o céu, né? Eles tiveram esse nível, não como Moshe Rabbeinu. E aí a gente pode se aprofundar no Zohar, como está escrito, que se o homem tiver o mérito de conseguir se conectar a Neshama, então vai descer para ele grandeza, de cima para baixo, ou seja, dos céus de Deus vai recair grandeza, uma grandeza a mais que não tem nos outros seres humanos, e vai despertar dele, né, um despertar de santidade, e vai recair e rondar o ser humano, porque não vai conseguir entrar no ser humano, no máximo vai rondar. E vai rondar o ser humano por todos os lados, né? E a gente saiba que isso que ronda o ser humano vem de algum lugar muito elevado. E aí vai perguntar ao Zohar, qual é o nome disso? Neshama. Então essa é a Neshama, é algo muito elevado que pode rondar um homem, o ser humano, que consegue ter o mérito de ser rondado pela Neshama. E daí, qual é a diferença de ser rondado pela Neshama, de não ser rondado pela Neshama? Então isso a gente vai ver na próxima parte. Muito obrigado.